Muito bem, agora no Rio de Janeiro são exatamente 8 horas e 21 minutos e está começando o seu programa da Betânia, comunicando o seu irmão Severino Amorim. Muito bom dia, a paz do Senhor para todos vocês. E é um prazer muito grande estar aqui na Caiós e saber que você aí do outro lado está me ouvindo. Eu agradeço a Deus pela sua vida e peço a Deus que lhe abençoe grandemente. Quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus que estaremos dando início agora em Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler apenas 4 versículos desta carta aos Hebreus. Diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e, meu Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais o excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4, é a leitura que nós fizemos. Eu vou fazer uma oração e quero que nesta oração você participe também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos estar, Senhor, na Tua presença quando estamos aqui no estúdio da emissora Caiós para apresentar mais uma edição do programa da Betânia. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Eu quero pedir a Tua bênção. Nos abençoa, eu e o Teu servo aqui na Caiós. Abençoa todos aqueles que estão sintonizados conosco, e que o programa da Betânia seja uma bênção para todos os seus ouvintes. Nós te rogamos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Bom, meus queridos, eu quero dar prosseguimento ao nosso programa da Betânia, mas antes de dar sequência, eu quero fazer aqui uma correção. Na realidade, é uma autocorreção. Ontem, na minha preleção, que foi no capítulo 15 de João, a partir do primeiro versículo, quando fala das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, quando ele dizia: eu sou a vara, aliás, eu sou a videira e vós as varas, e por aí vai. Eu disse o seguinte, que Jesus estava falando para os 11, porque Judas, o traidor, já não fazia parte do grupo, mas foi um erro da minha parte. Eu estou aqui agora para me desculpar com os meus ouvintes, porque com certeza alguém já disse: pastor Severino se equivocou. Realmente eu me equivoquei, foi um erro da minha parte, porque naquela ocasião, quando Jesus estava dando as últimas instruções aos discípulos, Judas ainda não tinha o traído. Aliás, o Senhor Jesus sabia que ele ia o trair. O Senhor Jesus sabia, porque Jesus é onisciente, sabe tudo, ninguém se esconde da presença dele. Só que naquela ocasião Judas ainda não tinha sido revelado como traidor. Ele se revelou exatamente na última Páscoa, que foi quando foi estabelecida a Santa Ceia do Senhor, que Jesus disse: aquele que há entre vós um que vai me trair. E houve aquela discussão entre eles: quem será que vai trair o mestre? Quem será que vai trair? E Jesus disse: aquele que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Foi então Judas que meteu: eu, Senhor. E Jesus tudo disse. Então, a partir daquela hora, Judas saiu dali e foi
negociar com as autoridades de Jerusalém para prender Jesus. Então, meu querido irmão, me desculpa, porque na realidade Jesus estava falando para os 12 que foram escolhidos, né? Então está aí a minha justificação. Muito obrigado pela sua compreensão. E mais uma vez, eu peço desculpa a todos vocês, ok? Muito obrigado, fique conosco até as 11. Você já pode ligar para cá, 3045 5680. Esse é o telefone da Betânia. Você liga para cá, participa do programa, porque no final do programa nós vamos sortear um CD e vamos fazer sorteio. Você vai gostar, né? Você vai gostar. Liga para cá, 3045 5680. Já está liberado, é só você ligar. Daqui a pouquinho eu vou dar a pergunta, porque a pergunta não vai ser mais a de ontem, não. Porque ontem eu matei a cobra e mostrei a cobra. Disse o nome do peixe, tá? Então daqui a pouco eu vou dar uma pergunta para você ligar e participar, tá bom? Muito obrigado e até a palavra que nós vamos trazer hoje a respeito da expiação vicária, é o tema da nossa lição. Programa da Betânia Estadual, até às 11. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, pela sua participação. Que Deus lhe abençoe grandemente. Todos digamos amém. A Bíblia, a palavra, eu gosto de buscar o significado da palavra, inclusive a etimologia, que é o que origina a palavra. Então hoje nós vamos fazer isso para você compreender bem o que significa expiação, tá bom? Então, e hoje nós vamos bater no texto, no tópico 2. Primeiro objetivo é esse: compreender o significado de expiação no texto bíblico, pois entendê-lo é também aprender o estrito significado da salvação. Segundo objetivo é entender que Cristo é o fiador de uma aliança maior e superior. Entender que Cristo é o fiador de uma aliança maior e superior, estabelecida sobre bases eternas. A primeira era a externa e material, a segunda é interna e espiritual. Esse é o segundo objetivo. O terceiro objetivo é conhecer as causas e os aspectos da expiação e sua relação com o sacrifício de Cristo. Então por aí você vê que a lição é boa e dá o que falar. Então eu quero convidar você para amanhã, a partir das 9 horas, estar conosco ali na Betânia para o estudo dessa palavra, esse tema, expiação vicária. Você vai saber, se você não sabe ainda, porque eu acredito que quase todo mundo sabe o significado da palavra expiação, vicária também. Eu digo isso porque eu fiquei muito tempo sem saber isso, sabe? Tive que pesquisar muito para descobrir, porque muitas das vezes os professores passam por cima e papapá, mas eu gosto de bater forte, desmiuçar todos os detalhes, tá bom? Então, você é o nosso convidado especial, está conosco amanhã, tá bom? Não deixe de estar conosco amanhã a partir das 9 horas, porém, às 8h30 começa com oração. A gente começa com oração, porque são duas alavancas poderosíssimas, Pastor Escobar, para remover todo obstáculo que vem na frente do crente, tá bom? O pastor Escobar vai estar ali, eu vou estar lá em nome do Senhor Jesus, toda a membresia da Betânia, os pastores, os professores, nós vamos estar lá, tá bom? Em oração, logo depois da oração, encerra a oração às 9 horas, toma-se um café para tirar o jejum e estuda a palavra até às 10h30, 11 horas, e 11 horas, no mais tardar 11h30, está todo mundo indo embora para casa, ok? Então, você é o nosso convidado especial em nome de Jesus, ok? Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, ok? Vamos conferir na hora certa. Agora no Rio de Janeiro são exatamente 10 horas e 28 minutos. E você acabou de ouvir aí agora as ilustrações de Reino de Deus com o pastor Palharim. E para concluir, pegando aí esse gancho espiritual, eu quero convidar você para refletirmos juntos um pouco da palavra de Deus que eu estarei compartilhando com você a partir de agora, dentro do tema que nós vamos estudar amanhã ali na Assembleia de Deus Betânia. O tema de amanhã é expiação vicária, é o tema da lição de amanhã. E eu gosto de compartilhar com os ouvintes, trazendo aí um pouco
dessa palavra. Para dar continuidade, eu gostaria de ler Hebreus capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 4, que diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa mensagem do seu, o qual, sendo o esplendor da sua glória e perdão, meu querido, me perdoe, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Até o versículo 4. Muito bem, meu querido irmão, esse texto bíblico que nós lemos é um dos textos que embasa o estudo de amanhã e que nós estamos estudando durante essa semana. Eu estudo pelo seguinte, porque às vezes eu sou convidado para ministrar a escola bíblica dominical e eu estudo e pesquiso. E como eu dizia, nós temos duas palavras: expiação vicária. O significado da palavra expiação significa ato de reparar ou consertar. Você sabe que essa palavra expiação vem de espiar, mas espiar tem duas conotações aí. Espiar, você já ouviu o filme de espionagem? Quando alguém é enviado a espionar uma nação para colher dados. Não, mas não é nesse sentido aqui. Expiação nesse contexto aqui é reparar, é consertar, é o mesmo que tenha que sofrer, a pessoa encara uma situação, é ser castigado. Nós estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Emmanuel, Deus conosco, aquele que foi enviado para pagar uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Ele pagou um preço que nós não teríamos condições de pagar. Expiação aqui significa ser castigado. E eu falei ontem aqui, se não me falha a memória, não sei se foi ontem, ou se foi, me parece que foi ontem quando eu estava falando de Isaías, que no capítulo 53, no versículo 5, parte B, diz o seguinte: ele foi castigado, aliás, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu já disse e digo sempre, que Jesus não mediu sacrifício para sofrer em nosso lugar. Isso aí está apenas uma palhinha do significado da palavra expiação. A outra palavra é ficário, expiação ficária. Ficário quer dizer substituir. E nós já estudamos a respeito do sacrifício. Os sacerdotes na antiga aliança, é exatamente alguns objetivos que eu já falei no início do nosso programa, o que nós vamos aprender amanhã, o que vamos estudar amanhã, e que já estamos estudando, e que já estamos aprendendo, e eu já aprendi bastante nessa lição, que o primeiro objetivo da lição é compreender o significado de expiação. No texto bíblico,
pois entendê-la é também aprender o estrito significado da salvação. Segundo objetivo, entender que Cristo é o fiador de uma aliança maior e superior, estabelecida sobre bases eternas. A primeira era externa e material, a segunda é interna e espiritual. O terceiro objetivo, conhecer as características e os aspectos da expiação e sua relação com o sacrifício de Cristo. Então, vicária quer dizer substituir. E nós já estudamos também, eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque eu quero ir direto para o tópico 2, que é muito importante. Estou passando um bocado de coisa por cima de um bocado de tópicos e subtópicos, para ser um pouco objetivo. Então nós estudamos a respeito do sacrifício, como é que o sacerdote fazia para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Quando o povo pecava, ia ao sacerdote, levava um animal, um cordeiro, um cabrito, sem mancha. Esse cabrito era degolado, o seu sangue era aspergido no altar, e depois ele era queimado em oferta de sacrifício pelo pecado do povo. Então, vicária quer dizer substituir. Cristo veio substituir. Então, vicária quer dizer substituir. É aquele que faz a parte de alguém. O sacerdote fazia parte do povo, mas esse sacrifício que o sacerdote fazia era transitório. Nós já estudamos isso, era transitório, tinha que se repetir. E o sacrifício vicário que Cristo fez por nós é evitar exatamente a repetição. Cristo se sacrificou uma vez por todas pelos nossos pecados. E eu quero entrar exatamente aqui no tópico 2 da nossa lição de amanhã, e que eu estou compartilhando com você hoje, sábado, no programa da Betânia. Tópico 2 diz o seguinte: os aspectos da expiação. E nós encontramos aqui dois aspectos da expiação, que é amor e justiça. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já estou adiantando já a respeito de dois aspectos importantes e fundamentais existentes no relacionamento, na essência do eterno, que fizeram da expiação uma realidade temporal. O amor e a justiça, é exatamente isso. Sem o amor de Deus, não haveria predisposição para a remissão, e só Ele, e se Ele não tivesse aplicado a sua justiça, não teria sido atendida a exigência que Cristo abriria a salvação para todos nós por intermédio de seu sacrifício. Em outras palavras, Cristo, por amor, foi sacrificado em nosso lugar. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse aqui é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira justiça. A justiça dos homens é um reflexo da justiça de Deus, mas a justiça dos homens é falha, porque ela é executada pelo homem, mas a justiça de Deus, ela é diretamente de Deus. Então no 2.1 fala do amor de Deus. Pode-se afirmar com absoluta certeza que o amor de Deus para com o homem motivou a expiação. O que nós entendemos aqui? Expiação, Cristo estava restaurando aquele relacionamento puro e santo que o homem tinha com Deus.
Quando eu falo homem, eu estou me referindo à raça humana, à humanidade. A humanidade, no início da criação, tinha acesso diretamente a Deus. Deus falava com o homem. Todo mundo conhece essa história. Até quem não lê a Bíblia, através dos filmes, a gente está vendo que Deus conversava com Adão. Só que o pecado fez uma separação tremenda entre Deus e o homem. Deus não compactua com o pecado. Então, exatamente, nós podemos afirmar, como disse aqui o comentarista, que podemos afirmar com absoluta certeza que o amor de Deus para com o homem motivou a Cristo sacrificar-se em nosso lugar. Cristo entregou a sua vida. Cristo entregou, Ele se entregou por nós. Então vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã, nos sacrificarmos também. O nosso sacrifício diante do sacrifício de Cristo é insignificante. Nós só temos que renunciar e permitir que Deus esteja sempre conosco, renunciando os nossos desejos carnais, acreditando que Deus cuida de nós, lendo a Bíblia, orando, adorando a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele faz por nós, esse verdadeiro amor. A única coisa que Jesus exige de nós é que nós o adoremos, de coração, em espírito e em verdade. Essa é uma retribuição que nós temos que dar, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos, aplicando em nossa vida essa palavra. João, o apóstolo do amor, diversas vezes e de vários modos, afirmou que a característica iminente do Altíssimo é o amor. Você pode conferir aí João 3,16, nós já citamos aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você ouviu aí a ilustração do pastor Palharim, quando ele estava pintando o quadro da Santa Ceia, que ele precisava de um homem feio, carrancudo, iracundo, violento, mentiroso e tudo de mal. Isso foi quando ele foi pintar o quadro de Judas. Então ele, andando pela cidade onde ele morava, ele andando pelos bares, pelos lugares de ajuntamento de pessoas que não têm compromisso com Deus, e ele viu um homem feio, um homem de cara de mal, e na realidade aquele homem não só tinha a cara de mal, ele realmente era mal. E eu me lembro, uma certa ocasião, eu vou concluir esse pensamento para você, o pensamento de Leonardo da Vinci. Então, eu trabalhava na Margarita, e uma vendedora chegou para mim e disse assim: seu Severino, o senhor tem uma cara de mal. Aí eu olhei para ela: você acha que tem cara de mal? Ela disse: tem, senhor. Eu digo: não, você se engana. Eu não sou mal, eu não tenho só cara de mal, não, eu sou realmente mal. Porque nós, irmãos, distanciados de Deus, a gente é mal, sabe? Eu sou mal. Jesus, o próprio Jesus, quando aquele jovem rico chegou para ele chamando ele de bom, ele disse: por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é Deus. Sabe por que Jesus falou aquilo? Porque em condições humanas, Jesus era igual a qualquer um de nós, sabe? Jesus foi 100% Deus e 100% homem, e nessa hora ele se colocou em condições humanas. Por isso que ele disse para aquele homem: eu sou mal, não existe bom, só Deus é bom. E eu disse para aquela menina: eu sou mal. E aquele homem que Leonardo da Vinci encontrou, realmente era mal, e ele convidou o homem para ser seu modelo, porque ele queria pintar a imagem de Judas, e ele ofereceu dinheiro, e o cara disse: não, eu só vou se você me pagar adiantado.
para resumir, você deve ter ouvido aí a ilustração do Reino de Deus, do pastor Pararim. Ele disse que foi, e quando o homem perguntou, o que você está pintando aí? Que ele disse que estava pintando o quadro de Judas, o homem ficou bravo. E foi uma luta para ele convencer, mas é apenas uma ilustração, é apenas um quadro que eu estou pintando, e convenceu o homem até o final para pintar o quadro de Judas. Quando ele acabou de pintar aquele quadro, só ficou faltando pintar o quadro de Jesus. Então ele foi procurar um homem bom, que aparentasse uma boa pessoa, para pintar o quadro de Jesus. E no mesmo lugar ele encontrou, me parece que foi no mesmo lugar, não me lembro agora, se foi no mesmo lugar. Hein? Igreja. No mesmo lugar? Não, foi na outro lugar, a igreja. Em outro lugar, ele encontrou um homem, ele viu um homem de uma aparência serena, aparentando um homem bom, uma pessoa boa, e ele olhou para o homem, viu algo de diferente naquele homem, e ele disse, é esse aí, é esse que eu vou pintar o quadro de Jesus, porque esse realmente me parece que é um homem bom. Ele chegou perto daquele homem e disse, bom dia. O homem cumprimentou o homem e disse, olha, eu estou pintando um quadro aí e estou precisando de uma pessoa com o seu aspecto para pintar uma imagem. Você quer ser o meu modelo? O homem disse, quero sim. Então eu te pago. Ele disse, não precisa me pagar nada não, eu vou e não vou te cobrar nada. Aí ele disse, não, mas eu faço questão de pagar, porque você vai levar uns 3 dias para ser pintado, para concluir a minha pintura. Então o homem disse, então vamos lá, mas o homem não foi. Aí mais um homem disse para ele, rapaz, você sabe quem é que você está pintando? Eu sou aquele camarada que você me pagou para pintar o quadro de Judas. Eu era aquela pessoa que você pintou, porque eu era um homem mau, eu não acreditava em ninguém, eu era violento, eu era mau mesmo, mas depois que você pintou aquele quadro de Judas, eu fui ler o Evangelho, e a palavra de Deus entrou na minha vida, e eu sou agora um homem transformado. Gente, quando Deus entra na vida da pessoa, o amor de Deus penetra no coração do homem, realmente acontece uma mudança. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Gente, isso é o amor de Deus. Esses são os 2 aspectos que existem no amor. Amor e justiça que existe na expiação. Se não fosse por amor, e se não fosse por causa da justiça de Deus, Cristo jamais assumiria a nossa culpa na cruz. Jamais ele aceitava ser crucificado em nosso lugar. O divino afeto fez com que o Senhor desse de si mesmo, enviando Jesus ao mundo para expiar os pecados de toda a humanidade. Em outras palavras, para pagar a dívida que o homem contraiu com Deus quando pecou. E o pastor Joel Santana, eu não esqueço isso, ele fez uma ilustração, ele disse, a humanidade contraiu uma dívida com Deus, e que jamais poderia pagar, e Deus não perdoou essa dívida. Deus não perdoou? Como vai ficar essa situação se Deus não perdoou? Não, porque Ele cobrou essa dívida em si mesmo, no seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo, com muita precisão, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, tendo por único motivo a sua graça soberana. Efésios capítulo 2, a partir do 1º versículo, nós encontramos ali que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça. Graça, nesse contexto aqui, significa favor não merecido. É a graça de Deus. Deus permitiu que seu Filho amado morresse em nosso lugar. É exatamente lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Outra importante característica do Senhor, que ratificou a necessidade da expiação,
foi a justiça. O pecado do primeiro homem, Adão, causou uma ruptura na comunhão com o divino. Romanos capítulo 5, versículo 19. Deste modo, para que a reconciliação fosse possível, a transgressão teria de ser definitivamente extirpada. Porque os sacrifícios legais do antigo pacto não eram capazes de fazer. Nós lemos então em Hebreus capítulo 4, capítulo 10, versículo 8, e eu gostaria de ler com você agora em Hebreus para concluir a nossa mensagem. Hebreus capítulo 4, versículo Hebreus capítulo 10, versículo 4. Diz o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Não tirava, vamos dizer que era um paliativo, porque tinha que se repetir. Aí vem aquela palavra vicária, evitar a repetição, evitar que volta e outra o sacerdote tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Cristo foi sacrificado uma vez por todas, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e a oração pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito: a mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Você se lembra que quando Jesus quando ele foi preso, e quando ele foi maltratado pelos soldados romanos, arrastado pelas ruas de Jerusalém, quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas na mesma hora ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É exatamente o que está aqui no versículo 7 do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Eis, aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo, Deus, Emanuel, Deus conosco, ele desceu, ele deixou a sua glória, se fez homem, para sentir o peso do nosso pecado. E há uma transformação na vida da pessoa que aceita o sacrifício de Cristo, que se convence do seu pecado e que entende que só Cristo, pela misericórdia de Deus revelada nele, em Jesus Cristo, tem poder para perdoar pecados. E eu digo sempre: Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me livrou do inferno, o Senhor me livrou da condenação eterna, o meu nome está escrito no céu, no livro da vida. Aleluia. No dia 15, próximo domingo de amanhã, 8 dias, nós vamos batizar 7 novos convertidos ali na Betânia, e nós já instruímos esses novos soldados de Cristo, para quando o ministro do Evangelho que os estiver batizando perguntar: meu irmão, por que você está se batizando? Ele vai dizer: eu estou me batizando porque pela graça de Deus eu sou salvo. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, pela expiação do meu pecado, ele me salvou, agora eu sou salvo. Esse batismo, eu estou dizendo para o mundo que morri para o mundo e vivo para Cristo. Você viu
a ilustração aí do pastor Palharim, quando aquele homem que foi pintado como Judas, mas quando ele leu os evangelhos e a palavra de Deus penetrou nele, ele disse: agora eu sou uma nova criatura. Houve uma mudança radical na vida daquele homem. E eu devo dizer, meu irmão, que na minha vida houve uma mudança. E você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, você pode dizer isso também. Houve uma mudança radical na tua vida depois que você encontrou Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o nosso advogado fiel, o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, fiquemos com esta palavra. Essa é a mensagem de Deus extraída do coração da Bíblia para o seu coração, em nome de Jesus. Advogado fiel, ter recebido essa palavra e aceite em seu coração, que essa palavra, Senhor, possa fazer efeito na vida de todos aqueles que nos ouviram, para a tua glória, Senhor, que te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, são 10 horas e 57 minutos, e antes de fazer a finalização, antes de fazer o encerramento do programa, eu quero fazer um sorteio para ver quem vai ganhar os 2 brindes de hoje. São 2 brindes que eu vou sortear. Eu já está aqui na minha mão o nome de uma pessoa, eu vou abrir, ó, tá vendo? Ó? Você vê que a gente aqui agora, graças a Deus, amanhã você pode ver no YouTube, né? Vai ser editado no YouTube, você vai ver o sorteio, ó, tá vendo? Está na minha mão, eu tirei aqui dessa urnazinha, tá vendo? Aqui a urna, eu tirei, e agora eu vou abrir o papelzinho para ver o sortudo ou a sortuda que ligou para cá, que ganhou agora o nosso brinde, e que amanhã você pode ir buscar ali na Betânia, a partir das 9 horas da manhã, você pode ir buscar o seu brinde ali na Assembleia de Deus Betânia, ok? Então, quem ganhou o brinde, olha, está aqui, você viu que eu tirei daqui, ó. Fiz assim, tirei. Quem ganhou o brinde de amanhã foi a irmã Juraci. Irmã Juraci, a senhora ganhou o brinde de amanhã. Amanhã a senhora pode ir lá na Betânia buscar o seu brinde, tá bom? E agora eu vou sortear mais um brinde. Quem ganhou o brinde de amanhã foi o nosso irmão Antônio Carlos. Irmão Antônio Carlos, o senhor ganhou o nosso brinde de amanhã, tá bom? Então o senhor vai amanhã buscar ali na Assembleia de Deus Betânia, que fica na rua Alcaíma, 215, Vila Nova. Vá amanhã, você e a irmã Juraci estão convidados aí amanhã ali na Betânia para buscar o brinde, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Você que não ligou para cá, mas você que está ligado, muito obrigado. A paz do Senhor. Espero você amanhã a partir das 8h30 na oração. Se você não puder chegar às 8h30, chegue 9 horas para o estudo da palavra. Você vai ser bem-vindo, você será bem-vindo na Betânia, tá bom? Rua Alcaíma, 215, Vila Nova. Essa rua começa ali na estrada Santa Maria, em frente à Igreja da Graça. Muito obrigado, até amanhã. Até segunda-feira aqui no programa da Betânia, com meu amigo pastor José Luiz. Segunda-feira, quarta-feira também, a partir das 9 da manhã até as 11, o pastor José Luiz. Na sexta-feira eu vou estar aqui também a partir das 7 da manhã. Muito obrigado. Até lá, se Deus quiser. A paz do Senhor. Fui. Um abraço. Que Deus lhe abençoe grandemente.